agora há pouco a OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou a suspensão de testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. Essa suspensão é temporária e foi determinada depois de um estudo publicado na sexta-feira na revista científica The Lancet, que apontou a ineficácia dos medicamentos no tratamento da doença, além de detectar risco de arritmia cardíaca nos pacientes que utilizaram. Então, a OMS, agora há pouco, resolveu suspender temporariamente, sem previsão de volta, os testes com cloroquina e hidroxicloroquina. Dias Toffoli está negativo para a Covid-19. O presidente do Supremo Tribunal Federal foi hospitalizado para uma pequena cirurgia de emergência e apresentou os sintomas da doença durante a internação. Um segundo teste, a contraprova, será feito nos próximos dias. O ministro continua internado ainda com os sintomas, mas sem necessidade de respirador artificial. Por causa da Covid-19, os Estados Unidos proibiram a entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil nos 14 dias anteriores à viagem. A medida, válida por prazo indeterminado, é assinada pelo presidente Donald Trump e diz o seguinte, veja só, abre aspas, o potencial de transmissão não detectada do vírus por indivíduos infectados que tentam entrar nos Estados Unidos, oriundos do Brasil, ameaçam a segurança do nosso sistema de transporte, infraestrutura e a segurança nacional, fecha aspas. Essa medida foi tomada ontem, depois que o Brasil chegou ao segundo lugar em número de casos, ficando só atrás dos Estados Unidos. Essa marca foi atingida no sábado, inclusive. Logo após a divulgação desse dado, o presidente Jair Bolsonaro saiu para um passeio em Brasília e foi recebido com panelaço. Presidente, tira uma selfie. No domingo, teve outra manifestação de apoio a Bolsonaro. Imagens aéreas postadas nas redes sociais do presidente mostram a Praça dos Três Poderes vazia, com poucos seguidores, concentrado ali nas grades de segurança. Como vocês podem ver, essas imagens foram feitas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, transmitidas pelas redes sociais, e mostram essa manifestação que aconteceu na Praça dos Três Poderes de apoiadores de Jair Bolsonaro. São imagens aéreas feitas pelo próprio presidente, transmitidas pelas redes sociais. No Rio Grande do Sul, um grupo antifascista impediu uma carreata pró-Bolsonaro nas ruas de Porto Alegre. Eles bloquearam as ruas por onde a carreata tentou passar. Vamos ver. Não passarão! Fascista! Fascista! Não passarão! Fascista! Não passarão! Fascista! Fascista! Não passarão! Fecha a rua! Fecha a rua! Fecha a rua! Vem pra cá! Ô, meu! Carreata bolsonarista encontra o ato antifascista. Ato antifascista fazendo a carreata do Bolsonaro da ré aqui na Avenida Bento Martins, na Rua Bento Martins.
Sobre tudo isso, nós conversamos agora com o sociólogo Silvio Catiabava, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bom? Obrigado. Silvio, você tinha, inclusive, comentado sobre essa manifestação que tinha acontecido no final de semana passado lá em Porto Alegre. Essa semana a gente vê de novo, então, esse grupo antifascista impedindo a carreata bolsonarista. É um tipo de reação que começa a surgir, Silvio? Você acredita nisso? Olha, eu vejo com muita satisfação esse tipo de manifestação. Segundo as informações, é um pessoal, parte da turma, da torcida do Inter, do Grêmio, são de sindicalistas também que se somaram e que estão, de alguma maneira, pondo um limite a essas manifestações de extrema-direita, dos bolsonaristas, que estavam fazendo isso sem nenhuma resistência, ocupando as ruas e aparecendo com uma importância que eles não têm, né? Vamos começar a pensar o seguinte: os bolsonaristas mesmo, eles são alguma coisa como 10% da nossa população. E quem apoia essa política nesse momento pode chegar a 25%, 30%, né? Lendo da maneira contrária, você tem 70% ou mais da população que está contra essas políticas do Bolsonaro, né? E essas 70% não estão encontrando nas instituições democráticas o espaço para expressar esse desacordo e essa oposição. Você veja, é preciso agora entrar e assumir nas ruas uma resistência que não está sendo mostrada pelas instituições democráticas que estão todos os dias sendo ameaçadas pelo presidente e pelo seu séquito, né? Isso mostra, por exemplo, que nós precisaríamos cobrar muito mais da Câmara, do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados. O que faz, né, um Rodrigo Maia que vê a todo dia a infração os crimes cometidos, inclusive afrontando a Constituição, e não toma posição? O que faz o Alcolumbre, o presidente do Senado também, que também não se manifesta nesse sentido? Quer dizer, é muito impressionante. Mesmo o Supremo Tribunal Federal teria N elementos hoje para tomar iniciativas bastante mais contundentes do que está fazendo, né? Então você veja, temos a mídia também, né? A mídia, uma parte dela continua apostando na estratégia do Bolsonaro. Você tem um financiamento, inclusive, do governo, né, para a Rede Record, para a Rede Bandeirantes, que triplicou nesse período e que garante a ele um espaço de difusão das suas ideias. Então, eu vejo que essas manifestações de rua, elas não só expressam um protesto legítimo da maioria contra esse absurdo que nós estamos vendo no país, essa mortandade. O uso da cloroquina é um tipo de construção de uma agenda de discussão para desviar o assunto, né? Agora mesmo a OMS acabou, como você confirmou, de dizer, olha, a cloroquina não funciona para tratar essa doença. Mas a insistência nesse tema é uma insistência para mudar a agenda. Eu fiquei muito impressionado, por exemplo, com aquela reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi divulgado o vídeo aí, porque, de fato, um governo, na sua direção maior, ministros de Estado e presidente, não trataram da pandemia. Não era agenda. Como é possível você ter na mão do governo, quer dizer, para direcionar políticas de enfrentamento à pandemia, um governo que não se pronuncia sobre isso e que é contra o enfrentamento da pandemia? E aí tem um lado perverso da história, né? Porque à medida que o governo está dando esses R$600 mês para a camada mais pobre, ainda que ele esteja lento nessa distribuição, né, e que tenha uma resistência grande de desembolsar recursos, no começo eram R$200 o proposto pelo governo, né, o que nós estamos vendo, dizer, é uma difusão. O Brasil é o segundo país que mais sofre com a pandemia, tende a agudizar isso, a ficar mais complicado, né, por conta dessa omissão do governo. O governo tinha que pagar para as pessoas ficarem em casa. Não é forçar as pessoas a saírem ao trabalho,
porque isso vai estender a pandemia, vai aumentar o número de mortos e vai complicar mais a nossa crise econômica. Agora, o Bolsonaro sabe que pela frente nós temos uma recessão profunda, né? E ele sabe o quanto a economia influencia nas eleições. Então ele quer retomar a economia de qualquer jeito para ver se salva essa possibilidade do seu segundo mandato, não é? Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo é uma crise que agora começa a ter essas manifestações de rua contra a política do Bolsonaro, que, na verdade, é mais um indicativo. Quer dizer, o panelaço que nós assistimos agora em Brasília, as manifestações de rua, elas estão mostrando que isso está chegando a um limite. E, de fato, está chegando a um limite, porque pedir o isolamento e não pagar por isso faz com que as pessoas, as famílias, comecem a sentir falta de comida, falta de elementos essenciais para poder acatar essa orientação, né? E o governo, que tem dinheiro, né, para usar, por exemplo, já foi citado em várias situações, o fundo de telecomunicações, que nunca foi usado e que poderia, por uma decisão do Congresso, ser mobilizado para enfrentar a Covid, né? Mas mesmo os recursos que já foram destinados, na área da saúde, por exemplo, o Fundo Nacional de Saúde destinou 18,9 bilhões, não é, para o combate à Covid. Quanto que foi liberado até agora? 8. Por quê? Porque o governo não está querendo repassar recursos ao Rio de Janeiro, a São Paulo, aos estados do Nordeste, porque os governadores são oposição ao Bolsonaro. Quer dizer, não é possível ter uma situação desse jeito, né, onde o interesse eleitoral do presidente, né, e aquele bando de malucos que a gente viu, eu aconselho as pessoas a darem uma olhada nesse vídeo da reunião. É muito impressionante. Não há como mais defender um governo, né, que não se pronuncia nas questões centrais da vida brasileira, né, e que vai se ocupando de assuntos e ofendendo as pessoas e infringindo as regras da democracia. Dizer que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal são um bando de filhos da puta, tinha que ter alguma reação, tinha que ter algum tipo de manifestação que barrasse esse tipo de coisa. E o que a manifestação de Porto Alegre fez agora foi colocar um limite a essas manifestações. De uma forma pacífica, de uma forma incisiva, ocupando a rua, mas com máscaras que nós vimos, né, dizendo: isso tem limite, vamos parar, vamos mudar, porque o Brasil não pode mais suportar situações assim. Nós estamos vendo na América Latina situações como aquela no Equador, em Guayaquil, onde não havia onde colocar mais os mortos. Eles ficavam na rua, né? E nós estamos vendo também manifestações agora, no Chile, por exemplo, né, de pessoas que saíram às ruas porque não tem mais o que comer em casa e que estão apedrejando a polícia, que estão se manifestando de uma maneira mais radical. A gente não pode permitir que essas coisas cheguem ao Brasil dessa forma. E se não houver uma inflexão nessa política, se a gente não começar a levar a sério que tem que pagar para as pessoas ficarem em casa e tem dinheiro para isso, não é? Nós temos que falar para o senhor Guedes, o ministro da Economia, que ele não pode mais pensar só nas empresas, ele tem que pensar na vida, nas pessoas, nos brasileiros e brasileiras que estão sendo sacrificados porque ele não quer desembolsar um recurso para, segundo ele, alimentar vagabundo. Não pode. Nós temos que mudar esse cenário e, para isso, vamos fazer manifestações pela internet, pelas redes sociais, vamos procurar mobilizar a sociedade e pressionar as instituições, porque são elas que vão decidir o destino do presidente. Silvio Cacciabava, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, sempre um prazer conversar com você. Até a semana que vem. Um beijo. Um beijo, até semana que vem. Obrigado.